Vamos lá, pessoal, para mais uma videoaula de hoje. Na próxima semana a gente vai ter sequências de duas lives. Nessa semana vai ser videoaula. Então, hoje a gente vai falar sobre as etapas da fotossíntese. São duas etapas. Uma etapa fotoquímica, ou a etapa ou reações de claro, ou a etapa química, que é as reações de escuro. Primeiro, as etapas de reações de claro, elas utilizam a luz, é onde que utiliza a luz, vem a absorção de água, onde há a quebra da água, ocorre a fotólise da água para a liberação de O2. A reação de claro, ela ocorre nos tilacoides do cloroplastos. Já a reação de escuro, onde utiliza o CO2, para a produção da glicose. Na reação de claro, o que acontece? A absorção de água, na presença de luz, o que acontece na presença de luz? Há a formação de ATP nos cloroplastos, nas células de cloroplastos, ou seja, a formação através da quebra da água, tem a formação de ATP, isso é chamado de fotofosforilação. Fotofosforilação, ou seja, tem a quebra da água, liberação de O2 e formação de ATP, ok? Também na reação de claro ocorre a formação do NAD, pH2, ou seja, esses NADs, eles são substâncias, são moléculas capazes de capturar o hidrogênio para levar para a formação da glicose, ok? Então, revisando, reação de claro fotoquímica ocorre nos tilacoides dos cloroplastos. A luz é absorvida pela clorofila. A clorofila, ela emite elétrons energizados, liberando energia para a produção de ATP. Esse processo aqui, quando ocorre de acordo com a luz que incide sobre a clorofila e a produção liberando energia para a produção de ATP, é o que a gente chama de fotofosforilação. Na apostila fala o seguinte: na fotossíntese, a energia utilizada na produção de ATP no interior do tilacoide provém da luz. Por isso, essa forma de produção de ATP no cloroplasto é denominada fotofosforilação, ou seja, é a produção, porque o ADP, que é rico no composto de fosfato, ele, na presença da luz, ele capta esses elétrons, carrega esses elétrons, libera energizado para liberar a formação do ATP, que é uma fonte de energia para a produção da glicose. Ok? Além disso, nesse processo aqui, ocorre a fotólise da água. Tem-se a ideia de que antes que o O2 produzido no processo de fotossíntese tinha origem do CO2, mas um experimento do Robin Hill em 1037, ele comprovou através de experimentos que o O2, o oxigênio liberado nesse processo de fotossíntese, tem origem da fotólise da água. Tem origem da fotólise da água. Qual que é a fotólise da água? É a quebra da água. Quebra da água. Você quebra a molécula da água e libera elétrons de hidrogênio e libera o oxigênio. E esses elétrons liberados na quebra da água, na fotólise da água, eles vão ser utilizados pelo NAD. O NAD capturando, ou seja, são substâncias que carregam elétrons de hidrogênio para a formação da glicose, que a fórmula da glicose é C6H12O6. Então, esses NADs, esses ATP, eles vão carregar o hidrogênio, os elétrons de hidrogênio para a formação da glicose. Entendido? Aí, como eu falei, o hidrogênio é capturado por moléculas transportadoras, ou seja, os NADs. Ou seja, o hidrogênio será transportado para a fase escura para produzir a glicose. Lembrando aqui que na apostila
tem dois componentes que são os fotossistemas. Esse fotossistema 1 e 2, eles diferem pela onda de luz que reflete. Por exemplo, o fotossistema 1 ele tem uma margem de onda de 700 nanômetros. Já o fotossistema 2 em torno de 680 nanômetros. Ok? Então vocês leiam a parte que é algo só para complementar. Mas o interessante é você saber que na fase clara, nas reações de claro, ocorre a produção de ATP, ocorre o processo de fotofosforilação, que é a liberação de ATP, e substâncias transportadoras capturam os elétrons da fotólise da água para a produção da glicose. Aqui, para você ter ideia, a luz incide sobre a clorofila, que é um pigmento verde. Aqui o processo de fotolização cíclica. Ó. O que acontece? A fotolização tem fotofosforilação cíclica e acíclica. É quando não há um retorno, ou seja, não volta moléculas novamente. Mas o que acontece geralmente é a fotofosforilação cíclica, que é produzido por algumas bactérias, acontece em algumas bactérias e plantas e cianobactéria. O que acontece é que apresenta dois sistemas fotossintetizantes, ou seja, ele emite elétron e depois esses elétrons retornam. O que acontece? A luz incide sobre a clorofila, os elétrons eles são excitados, moléculas vão carregar esses elétrons, ou seja, a cadeia de transporte pode ser através dos NADs. Aqui há a produção de ATP e, novamente, esses elétrons são carregados para a clorofila. Isso é um chamado de fotofosforilação cíclica, ou seja, apenas o fotossistema 2 está envolvido. Esse processo ocorre principalmente em grupos de bactérias que apresentam somente esse tipo de fotossistema, ou seja, o mesmo que apresenta os dois sistemas fotossintetizantes, ou seja, eles têm os mesmos dois processos. O que acontece nessa fotofosforilação cíclica? Na apostila fala o seguinte, ó, recebe essa denominação porque o elétron transportado de uma molécula de clorofila no início da reação retorna a essa mesma molécula ao final da cadeia das reações, reiniciando o processo. Nessa etapa, forma-se apenas ATP. Então, a fotofosforilação cíclica só tem apenas a formação de ATP. O que acontece? O processo de formação de luz, a luz ela incide sobre a clorofila, os elétrons são excitados, são capturados pelo ADP e a liberação de quê? De energia, a formação de ATP. E novamente eles retornam para a clorofila para que inicie um novo processo. Isso é fotofosforilação cíclica. Já na fotofosforilação acíclica, o que acontece? Acontece nos dois sistemas. Nos dois sistemas, ou seja, um exemplo disso é a fotólise da água, a quebra da água, e esses NADs esses elétrons são carregados para a formação de ATP e são carregados para a formação da glicose, ou seja, além da formação de ATP, foi levados os hidrogênios, os elétrons de hidrogênio para a formação da água. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre as reações de escuro. Então, a aula de hoje se concentra na parte de reações de claro. E na próxima aula, a gente vem detalhando sobre faz uma revisão na live sobre reações fotoquímica, parte fotoquímica, e falamos um pouco e começamos a entrar na parte da reação escura. A reação escura acontece no
no estroma dos cloroplastos. Aí já vem a entrada de CO2 para a formação da glicose e a gente vai ver as moléculas que são responsáveis por isso, que atuam nesse processo. Então, mas hoje a aula de hoje fica relacionada a isso.